que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes, do rei Xerxes. E o rei questionou, escute isso, olha aqui, que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam, não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou, quem está no pátio? Ora, essa era exatamente o momento que Ramã chegava no vestíbulo, isto é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que Ramã lhe havia preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram, é Ramã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizesse entrar. Assim que Ramã entrou, o rei lhe perguntou, caro Ramã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Diante dessa questão, Ramã pensou consigo mesmo, ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestisse de manto real, que o próprio rei tinha usado em grandes momentos, inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real, e mais que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei desejar honrar com o manto real e o conduzirão sobre a sua mentoria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz, eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação em honrar ou homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Ramã, muito bem, toma pois depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real, e lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele, eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real, mas Ramã apressou-se em voltar para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido. E Ramã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos. E tanto seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerá contra ele, mas com toda a certeza tua ruína está bem próxima. Amém? Bota a mão na mente, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu repreendo nessa noite da minha mente todo dominador de mente, sai da minha mente, solta a minha mente, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta me fazer não entender, me atrapalhar de entender a tua palavra, sai da minha mente agora, em nome de Jesus. Bota a mão no coração, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu profetizo que o meu coração é uma boa terra, e que a semente, que é a tua palavra, vai cair, vai germinar e vai produzir frutos que permaneça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, eu quero só fechar essa mensagem que eu comecei semana passada, falando sobre
sobre a rainha Esté. Eu falei semana passada com o tema, eu deixei anotado em algum lugar, mas eu não lembro agora. Mas quem não tem o quê? Qual é o propósito que te move? Foi isso mesmo, gente? Qual é o propósito que te move, né? Bom, eu falei sobre esse tema semana passada, baseado na vida de Esté, e falei por que Mardoqueu chama a atenção de Esté para esse tema, né, que eu falei. Esté estava como rainha dentro do palácio, havia saído um decreto de morte para os judeus, e Esté não se posicionava como se deveria, para que Deus trouxesse livramento para o povo judeu. Então Mardoqueu chama a atenção de Esté, dizendo para ela que de alguma forma Deus ia enviar um socorro, mas se ela não se posicionasse, Deus iria destruir, ou melhor, a família dela e a sua casa seriam totalmente destruídos por causa da falta de posicionamento dela. Então eu coloquei esse tema, né? Qual é o propósito que te move? O que você tem movido dentro de você? O que você tem carregado, né? Como que está a sua vida com Deus? E nós fomos levantando algumas perguntas para reflexões aqui. Só que eu estava em casa orando a Deus sobre uma mensagem nessa noite, e como eu estou estudando o livro de Esté, então o Senhor tem falado comigo muito no livro de Esté, e o Senhor gerou esse tema aqui no meu espírito: é tempo de socorro de Deus. É tempo de socorro de Deus. Fala para alguém que está perto de você assim, ó, o socorro chegou. Fala para alguém, fala para o outro, fala para o de trás. Sabe por quê, irmãos? Porque você não sabe como esse irmão chegou aqui. De repente alguém entrou aqui precisando de um milagre de Deus, né, Wellington? Alguém entrou aqui precisando de um socorro. De repente hoje você está vivendo uma fase excelente da sua vida, mas alguém perto de você pode estar precisando de um socorro. E eu creio que o nosso socorro vem do Senhor, amém? E que você está no lugar certo, você está no lugar certo. E se você está no lugar certo e na hora certa, tem socorro de Deus para a sua vida, amém? Tudo começa por causa do posicionamento de Esté. Quando Esté toma um posicionamento de ser alguém para interceder pelo povo de Deus, Deus também começa a se mover em função do povo. Eu vou falar de novo. Como Esté decidiu se posicionar, se colocar na brecha, interceder pelo povo de Deus, Deus também começou a se mover em favor do povo. E é isso que a gente precisa entender, porque às vezes nós queremos que Deus faça coisas em nós, nós queremos que Deus faça coisas na nossa casa, nas nossas famílias, só que Deus vai começar a mover a partir do momento que você começar a se movimentar também. Por quê, irmão? Porque a fé ela precisa ser algo vivo. A fé ela precisa ser viva. A fé ela precisa ser ativa, irmãos. A fé ela não é um sentimento morto dentro de nós, ela é um sentimento vivo. Se você não mover a sua fé, você pode ter certeza que nada vai acontecer. Quando Jesus aparece no mar, e você conhece a história, estava lá chovendo, estava vento batendo no barco, tempestade, tudo acontecendo. De repente Jesus entra no mar, vem andando sobre as águas. Lembra do texto? Está lá em Mateus capítulo 14, Jesus vem andando sobre o mar. Os discípulos dão um grito achando que é um fantasma, mas Pedro, ele vai levantar a voz e vai dizer: se é tu mesmo, Senhor, permita-me que eu vá até o teu encontro. Então Jesus vai falar o que para Pedro? Vem, Pedro. Qual é a atitude de fé de Pedro? Que ele estava crendo que aquele que estava andando sobre as águas era Jesus. Qual era a atitude de fé que ele precisava ter? Sair do barco. E sair do barco no meio de uma tempestade, em alto mar, era uma decisão difícil ou não era? O que ele precisava exercer naquele momento, irmãos? A fé. Você já está entendendo o que eu estou querendo dizer para você?
Às vezes nós queremos que Deus mova muita coisa pela gente, mas a gente não tem coragem de sair do lugar da nossa própria segurança, da nossa zona de conforto, porque o barco representa um lugar de segurança própria, uma zona de conforto, um lugar de domínio próprio. E escuta aqui, meu irmão, o que é a fé? A fé, ela é transcendental. O que é transcendental? Ela ultrapassa a mente humana. Então, Jesus está falando para Pedro: sai do barco, meu irmão, em alto mar, com tempestade, quem é que vai sair? Só quem tem fé naquele que está vindo andando sobre as águas. Olha para alguém que está perto de você e fala assim: ó, perca o controle para Jesus, vai. É muita gente querendo ter o controle de tudo, irmãos. É muita gente querendo ter o controle de tudo. E por causa de você querer ter o controle de tudo, a tua fé não está sendo ativada. E escuta o que eu vou dizer para você: você vai falhar uma hora, meu irmão. Você vai falhar uma hora, minha irmã. E você vai precisar sair do barco. Porque quando você sair do barco, você vai ter que olhar só para uma pessoa: aquele que está vindo andando sobre as águas. Porque sair do barco é perder o controle. Sair do barco é sair da zona de conforto. Sair do barco é sair do lugar onde você domina tudo. E andar com Deus, deixa eu te falar, é perder o controle de tudo, irmão, para confiar nele. Então Pedro, Jesus fala: sai do barco, Pedro, e vem. Qual foi a decisão de Pedro? Confiar naquele que estava falando. E Pedro então sai do barco. Que decisão, irmãos. Que decisão. Cara, é ele mesmo. Cara, está andando sobre as águas, só pode ser alguém sobrenatural. Então Pedro resolve confiar no que Deus estava falando. Surgiu algo aqui agora na minha mente. Tem situações que você está vivendo, que você acha que você está perdendo o controle. Mas deixa eu te falar, Deus está provocando isso. Deus está falando com alguém aqui, porque quando o Espírito Santo sopra isso para mim, é porque Ele quer falar com alguém. Deus está provocando isso, para que você possa se apegar a Ele, para que você possa se conectar a Ele. Porque se você não estiver passando por essa situação, você continua no lugar que você está, e você não vai aprender a confiar em Deus como você deve aprender. Então, naquele momento, Pedro resolve sair. Ele toma uma decisão de sair do barco e ele pisa na água. O texto vai dizer que ele começa a dar alguns passos. Depois de dar alguns passos, o texto vai dizer que ele olha para onde, irmãos? Ele olha para o vento que está soprando. Porque muitas das vezes a gente diz assim: olha, Jesus é o meu Deus, eu creio no Senhor. Mas quando o vento sopra, quando as ondas vêm batendo no teu barco, teu casamento vai dando aquela tremida, tua vida financeira dá aquela tremida, e tu fala: caramba, e agora? É agora que você vai ter que aprender a confiar. É agora que você vai precisar olhar para Jesus e dizer: ei, Jesus, o vento pode bater, as ondas podem bater, mas sabe de uma coisa? Eu vou continuar confiando no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e que breve Ele se levantará em meu favor. Deixa soprar o vento. Estou todo arrepiado. E deixa as ondas bater. O importante, meu irmão, é onde você está firmado. Por isso Jesus falou: olha, 2 homens construíram uma casa. Um homem construiu sobre a areia. Lembra?
que acontece depois que ele constrói a casa? O texto vai dizer: e veio a chuva, correu os rios, os córregos, bateram contra aquela casa, e como ela estava construída na areia, ela não teve estrutura, e ela caiu, veio a sua ruína. Um outro homem construiu a sua casa sobre uma rocha. Aconteceu o mesmo cenário, irmão. Veio a chuva, os rios transbordaram, veio os córregos, mas quando bateram contra aquela casa permaneceu firme. Firme. Ela não se abalou. Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Assim como os montes estão em volta da cidade, assim é o Senhor em volta do seu povo. Irmãos, eu não planejei falar isso, mas eu percebo que o Senhor está querendo ativar a fé de alguém aqui dentro. De repente, as coisas estão meio confusas na sua mente por causa de tudo que você está vivendo. De repente as coisas estão ficando meio embaçadas porque você não está entendendo por que tudo isso está acontecendo. Mas entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Jesus falou para os discípulos: no mundo vocês vão ter aflições. Ele não disse que no mundo nós teríamos privação de aflição porque agora nós somos cristãos. Ele não disse que nós não passaríamos por momento difícil porque nós somos cristãos. Não, ele nunca disse isso. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Por quê, irmãos? Porque a aflição faz parte da vida humana. Dias difíceis faz parte da vida humana. Um dia você vai ter dinheiro, outro dia você não vai ter. Um dia você vai ter muito para comer, outro dia você vai ter só a continha para comer. Um dia você vai ter para comprar uma boa roupa, outro dia você não vai ter para comprar a roupa que você queria. Um dia você vai estar feliz, querendo comemorar, querendo festejar, outro dia você vai estar triste. Isso faz parte da vida humana. Todo ser humano vai passar por isso, por essas fases. Mas sabe o que Jesus falou? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Olha, meu irmão, escute isso, por favor, e pega isso no teu espírito. O que Jesus está falando é: vocês não terão ausência de aflições. Vocês terão aflições, mas eu estou dizendo, vocês vão vencer todas essas aflições. Ai meu Deus, alguém está pegando isso? Você vai vencer todas as aflições que estão se levantando contra a sua vida. É isso que você precisa entender. Porque, irmão, não vai para o culto, pare de sofrer, isso é mentira. Jesus nunca disse para você que você não vai ter sofrimento. Ele prometeu estar conosco em tempos difíceis. Amém, gente? Olha para alguém que está perto de você e fala: levanta a tua cabeça, Deus não te abandonou. Fala para o outro, irmão, seja você a voz profética, seja você aquele que Deus pode usar, irmão. Levanta a tua cabeça. Ainda não está terminado, Deus acredita em você. Deus acredita em você. Aleluia. Pastor, que é isso? Deus acredita em mim? Claro que acredita. A maior prova de que Ele acredita é que você está aqui vivo. E se você está aqui vivo, é porque Deus acredita em você. É tempo de socorro. Eu anotei aqui 3 coisas para que o socorro de Deus venha. A primeira coisa que o texto vai dizer é que o rei pede para trazer um livro. E aquele livro era o livro das crônicas. O que eram as crônicas? As histórias.
Porque naquela época tudo que acontecia na história de um povo era escrito, era anotado. O rei pede para trazer um livro, porque ele queria ouvir a história das crônicas. E sabe o que estava escrito lá na história? Que Mardoqueu havia trazido um livramento para a vida do rei. Aí eu falando, meu Deus, mas o que isso tem a ver com o tema que o Senhor me deu? E aí o Senhor falou comigo assim: a primeira coisa para que o socorro chegue são pessoas que têm memorial diante de mim. O socorro de Deus chega para Mardoqueu, porque Mardoqueu estava com uma forca preparada para ele. Pega aqui. Ramã estava indo diante do rei para matar Mardoqueu. Mas por que o socorro chega? Porque quando o rei abre o livro, lá tinha um memorial a respeito de Mardoqueu diante do rei. Quem tem memorial diante do rei jamais vai ficar desamparado, meu irmão. Quem tem memorial diante do rei, quando precisar de socorro, socorro virá. Socorro virá, irmãos. A segunda coisa, para ser bem rápido, o que fez a diferença para que o socorro de Deus viesse foi o posicionamento de Esther. O posicionamento de Esther cooperou para que o socorro de Deus viesse. Sabe, às vezes você quer que Deus haja, você quer que Deus faça, mas sabe quem precisa se posicionar? É você. Deus, meu marido não muda, porque Deus quer mudar você. Deus, minha mulher não muda, porque Deus quer mudar você. Deus, meu filho não muda, porque Deus quer mudar você. Porque na proporção que Deus vai mudando quem nós somos, através da gente, Deus vai tocando no outro. Entendeu ou não? Você está orando para Deus mudar o outro, sendo que você tem que orar para Deus mudar você. E através de você, Deus vai tocar no outro. Porque é assim que Deus faz, irmãos. As pessoas vão começar a olhar para você, que convive com você, e vai ver que você se posicionou, você se tornou uma pessoa diferente. E agora elas vão começar a querer isso que você tem. Então o teu posicionamento vai fazer a diferença. É a terceira coisa, e eu termino essa mensagem. O texto vai dizer que quando Ramã está vindo para pedir o rei para matar Mardoqueu, o rei vai falar assim: vê quem está no pátio do palácio para mim. Aí os homens que estavam ali olham no pátio, estava Ramã. E ele chama Ramã e fala assim: o que você acha que o rei deveria fazer com aquele que o rei deseja honrar? Pega isso aqui, ó. Aí o texto vai dizer que ele fala assim: o rei deve botar as roupas real, né? Botar roupa real, botar coroa, botar sentado no cavalo e sair pela rua gritando: esse é o homem, aqui é o rei que quer honrar. Só que por que Ramã trouxe toda essa ilustração? Porque ele achou que ele estava falando dele, que o rei estava falando dele. Só que o rei não estava falando dele, o rei estava falando de Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele não estava preocupado em se promover, mas sim de fazer justiça. Quando ele chega para denunciar aqueles homens que procuravam matar o rei, ele estava promovendo a justiça. Ele não estava se promovendo. Pega isso aqui. Só que Ramã estava interessado em se promover. Mardoqueu queria promover a justiça. Ramã queria Deus nunca vai abençoar um soberbo, irmãos. Deus nunca vai abençoar gente egoísta. Deus nunca vai abençoar gente que só pensa em si mesmo. Mas Deus abençoa pessoas que têm um coração simples, que têm um coração humilde, que buscam um caminho de justiça. E aí quando ele vai lá para matar Mardoqueu, olha o que vai acontecer. Ele dá toda essa ideia. Aí o rei fala para ele assim: pois bem, pega Mardoqueu e faça tudo isso que você falou. Aí agora o soberbo, o altivo, aquele que só pensa em si, agora vai ter que pensar no outro. Aí vai Ramã agora promover
a pessoa de Mardoqueu, alguém que estava simples, que não pensava em se promover. Aqui, você não precisa se promover, Deus está vendo você. Quem tem que te promover é o próprio Deus. Amém. Mas não é isso que eu quero falar, não. O que eu quero dizer para você? Que Mardoqueu, ele estava estavam preparando um lugar de morte para ele. Foram diante do rei pedir a sua morte. Só que olha como é que Deus faz, irmão. Pelo amor de Deus, pega isso aqui. Deus pega aquele homem que foi pedir a morte de Mardoqueu e faz esse homem promover Mardoqueu. O que isso quer dizer? Que para o socorro de Deus vir sobre a vida da gente, muitas das vezes Deus vai usar pessoas improváveis. Muitas das vezes Deus vai usar pessoas que você nem imagina, mas você precisa ficar ligado. Porque Deus vai usar gente que não está nem na tua mente, que você às vezes nunca vai imaginar, mas é porque Deus quer promover você. É porque Deus está interessado em abençoar você. Então, por causa disso, Deus vai usar gente que você nem imagina. Aí vem Ramã. Ramã vai ser a pessoa usada para poder promover Mardoqueu, para abençoar a vida de Mardoqueu. E aí o socorro de Deus chega para a vida de Mardoqueu. Você entendeu isso? Você não precisa se promover, você não precisa fazer coisas para você, você precisa se envolver com Deus. Se você se envolve com Deus, Deus se envolve contigo. Se você busca a Deus, Deus vai até o teu encontro. Se você prioriza a Deus, Deus prioriza você. Sabe, o socorro de Deus sempre vai existir, irmão. Deus nunca teve prazer no sofrimento do homem. Deus não é alguém que quer brincar com a sua vida. Mas o que você precisa entender é que você precisa colocar a sua fé em Deus, porque é dele que vem o teu socorro. Amém. Glória a Jesus. Sacode essa pessoa que está aí do seu lado aí, sacode até ela ficar irritada e fala: aprenda nessa noite, o teu socorro vem do Senhor. Vai, sacode o outro aí, sacode o de trás também e fala: o teu socorro vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Teu socorro vem do Senhor. Eu posso orar por você? A gente já vai para o batismo. Feche os seus olhos, deixa eu olhar por você. Eu quero orar por você. É uma palavra bem simples, irmãos, e fácil de entender. É uma palavra simples. Deixa eu orar por você. Se você entendeu essa mensagem, se Deus falou com você,